Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Escute agora uma mensagem especial de Deus para você. Deixa eu te dar um pouquinho do contexto do que está acontecendo aqui. Se você voltar alguns capítulos, você vai começar a ler e perceber o que foi rotina do ministério terreno de Jesus. Aliás, não só de Jesus, depois quando você vai ler a história do apóstolo Paulo e dos outros apóstolos, você vai ver muitos deles invariavelmente tendo uma vida itinerante. Se você for voltando a história e a sequência do texto, você vai ver Jesus viajando. No capítulo 4, ele está na região da Galileia, ele passa por Samaria. Nós cantamos aqui um trecho de uma canção inspirada no episódio que se passa ali, quando Jesus encontra uma mulher, a samaritana, próxima a um poço. E aí, depois ele passa novamente por Jerusalém, que, aliás, é Jerusalém, a capital judaica. É Jerusalém, a capital deles, dos judeus, naqueles dias. E aí, de Jerusalém, Jesus vai até Tiberíades e passa depois por Betsaida, até chegar em Cafarnaum. Esse mapa que você está vendo aí, te dá uma noção e te mostra um pouquinho dessa vida itinerante, passando por diversos lugares. Só que Jesus, irmão, ele não só passa, onde ele pisa, ele transforma realidades, ele muda a história, ele opera milagres. E isso vai atraindo uma multidão muito grande, vai atraindo muitas pessoas. São milagres, sinais, maravilhas. Quando Jesus passa pela região de Betsaida, próxima à vila de Betsaida, nós vamos ter o famoso episódio da multiplicação dos pães. Jesus ali está reunido falando a uma grande multidão e em algum momento alguém se preocupa, o que esse pessoal vai comer, o que vai ter para essa gente se alimentar. E aí Jesus ali opera uma grande maravilha, que é multiplicar os pães, alimentando uma grande multidão. Depois ele manda os discípulos entrarem no barco para atravessarem a Cafarnaum. E ali nós vemos um outro acontecimento incrível, que Jesus vai até eles caminhando por cima das águas. No meio de uma tempestade, ele acalma a tempestade, caminha por cima das águas. E a multidão começa a ir junto. Só que dentro do grupo de seguidores de Jesus, nós temos essa multidão e nós temos o grupo dos discípulos, que é um grupo maior do que o dos 12, que nós vamos ver nominados em alguns evangelhos, os 12 apóstolos de Jesus Cristo, os 12 discípulos mais próximos. Mas há um outro grupo de discípulos também, de gente que segue mais de perto, que acompanha esse ministério, que acompanha essa rotina. E quando a gente chega nesse capítulo 6, nesse ponto dos 3 versículos que eu li aqui contigo, Jesus estava assim com esse grupo de discípulos, um pouco maior do que tão somente os 12. E Jesus passa a fazer algo que é como uma avaliação. Se você é envolvido com o ciclo da administração, o ciclo gerencial, no campo gerencial vai se dizer que você planeja algo, coloca em ação, e aí depois você avalia para poder corrigir e voltar, e esse ciclo vai rodando, né? Planejamento, a ação, a avaliação daquilo, a correção, para você ir evoluindo com algo. Jesus está fazendo algo como avaliar o que tinha acontecido nesse ciclo curto de viagens dele. Desde a saída de Jerusalém, passando por Tiberíades, Betsaida, Cafarnaum. Jesus começa a avaliar com eles e apontar para eles assim: olha, eu sei que entre vocês, que se dizem meus discípulos, meus aprendizes, vocês que dizem que estão observando o meu exemplo,
e que querem aprender de mim, tem gente que está aqui só impressionada pelos milagres, pela multiplicação dos pães. Mas deixa eu dizer para vocês, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. E se alguém comer de mim, nunca mais vai ter fome. E aí ele passa a dar um prenúncio daquilo que está para acontecer. E se você for ler o texto, você vai ver Jesus dando uma figura muito próxima com o que ele vai ensinar lá no episódio da última ceia, que a gente conhece assim. E ele vai dizer, olha, o meu pão, o meu corpo é pão, o meu sangue é o vinho para a remissão de pecados. E ele vai apontando para essas figuras, mas nesse avaliar, nesse olhar, quem quer perceber algo que está errado, apontando isso para os seus discípulos. Sabe qual é a reação de alguns? Essa palavra é dura demais. Isso que Jesus está falando é difícil demais. Porque os milagres são bons. As maravilhas, os sinais, o acalmar a tempestade, o curar o paralítico, o alimentar a minha fome. Isso é bom demais. Mas encarar a espada, morrer por algo, viver um limite de peso, de dor, não. E alguns desses ditos discípulos começam a ir embora, começam a sair. Jesus olha para o pequeno grupo dos 12 e lança essa pergunta que nós acabamos de ler. Vocês também não querem ir? Fique à vontade. Como é que se diz no popular? A porta da rua é a serventia da casa, não é assim que a gente brinca dizendo? Vocês também não querem ir? Ao que Simão Pedro salta, olha para Jesus e diz, Senhor, para quem nós iremos? É só o Senhor que tem as palavras de vida eterna. É só o Senhor que tem algo para dizer a nós. Eu sei que essas palavras são duras, Jesus. Eu sei que elas de início podem gerar em nós uma reação de fuga, de escape. Mas para quem nós iremos? Essa cena, esse cenário inicial que eu relatei para você, ele se move, mas ele inicia em Jerusalém. Aos pouquinhos eles vão se afastando de Jerusalém, e Jerusalém é a capital. E uma capital, ela traz um símbolo muito forte, de força, de esperança. Eles olham para Jerusalém percebendo isso. Aliás, toda capital de alguma forma é assim. Essa expressão que nós usamos, capital, para se referir a uma cidade central, ela tem origem no termo capitalis. Essa palavra, ela tem um significado daquilo que é relativo à cabeça. Uma cidade considerada a cabeça de um determinado território, ela está intimamente vinculada ao Estado existente ali, e normalmente é sede do governo, é sede da realeza, se nós estivermos falando de uma monarquia. A capital ou capitalis é esse ponto central de comando. Mas a gente não pode se prender a esse conceito como sendo ele meramente geográfico. Aliás, se nós olharmos para a história do próprio Brasil, nosso país, nós vamos ver que a nossa capital já foi mudada algumas vezes. Ela se inicia sendo Salvador, depois vai ao Rio de Janeiro, até que a ideia de centralização do poder, de interiorização do poder, leva a nossa capital para onde ela está hoje, Brasília. Mas você que é alguém bem antenado, né, e orientado aí com as informações dos dias, sabe que o ano passado mesmo, simbolicamente, nós tivemos a nossa capital
numa outra cidade. Durante a COP30, a capital brasileira foi Belém. Em outra ocasião, não me lembro exatamente o ano, mas por 3 dias a nossa capital foi Curitiba, também por conta de uma ação que estava acontecendo. Esse é um conceito mais amplo do que o geográfico, mais amplo do que o lugar, mais amplo do que um ponto no território. Isso fica muito explícito como um entendimento forte no coração de Simão Pedro, porque se nós voltarmos ao texto, quando Jesus pergunta para eles: vocês também não querem partir? Vocês também não querem ir embora? A resposta dele não é: para onde nós iremos? Porque talvez eles tivessem para onde voltar. Poderiam voltar à sua capital, buscar um apoio no seu governo. Poderiam voltar para a sua casa, a sua capital do coração, pedir ajuda para o papai e para a mamãe. Poderiam voltar à Galileia, muitos deles eram da Galileia. Poderiam voltar para um ponto do território. Mas aqui Pedro demonstra que o entendimento dele a respeito daquilo que é central, daquilo que é principal, já saiu do mapa. Ele não diz para onde nós iremos, ele olha para Jesus e fala: para quem iremos nós? Para quem iremos nós, Senhor? Pedro é taxativo em dizer: para quem nós vamos? Porque para os verdadeiros discípulos, o capitais é mais do que geográfico. Para os verdadeiros discípulos, o capitais é mais do que o lugar onde estou. O capitais é em quem eu estou. O nosso lugar é alguém, irmão. O lugar do nosso coração é alguém. E esse alguém é Jesus Cristo, o Filho de Deus, a rocha eterna, a pedra angular, o primeiro e o último. O nosso lugar é alguém. O nosso lugar é Jesus. Por vezes nós permitimos que o nosso coração se prenda em um ponto. Tem gente que é apegada à casa. Tem gente que é apegada ao quintal da família. Eu vivo isso. Já tentei algumas vezes arrancar minha mãe do lugar onde ela mora. E quase impossível, irmão. Por quê? Está ali conformado. Os irmãos todos naquele mesmo ponto. Está todo mundo centralizado. E o coração dela está apegado ali. Pedro aqui está lançando uma expressão dizendo: eu entendi, Senhor. Tu és o Filho do Deus vivo. Tu és a manifestação de tudo que nós aguardamos por muitos anos. Tu és a realidade que foi profetizada. Tu és aquele de quem foi dito como a esperança de salvação. E agora eu vou largar isso para voltar a um lugar. E agora eu vou largar isso para voltar a um ponto. Não. O meu lugar é aqui no Senhor. Sabe por quê? Aí parece que essa pequena expressão de Pedro está carregada e permeada da viagem recente. É como se ele lembrasse da mulher samaritana à beira do poço e pudesse dizer para Jesus: a minha sede não começou agora. A minha sede começou muito antes e ela não foi saciada pelo copo de água que eu tomei e ela não pôde ser saciada pela garrafa de água, tampouco pelo galão, pela caixa d'água, pela cisterna, pelos reservatórios maiores. Eu tinha sede e quando eu te encontrei, a minha sede foi saciada. É como se ele voltasse nessa viagem, olhasse a multiplicação dos pães e dissesse: sabe por quê, Senhor? A minha sede, a minha fome não começou pela manhã, quando eu levantei e percebi tenho que fazer o meu desjejum. A minha fome era anterior a tudo isso.
e eu caminhava vagante, eu pescava, eu tinha o que comer, eu tinha o pão sobre a minha mesa, mas havia um vazio dentro de mim, e quando eu te encontrei, Jesus Cristo, Filho de Deus, a minha fome, ela foi satisfeita. Eu no Senhor encontro do que me alimentar. É como se ele revivesse essa viagem e dissesse: o meu medo, o meu desespero não começou e não se manifestou somente naquela tempestade enquanto atravessávamos. Mas no momento que o Senhor se manifestou a mim e eu lhe vi, eu tive paz. É por isso que não importa o lugar onde eu estou, eu quero estar em ti, Jesus. O nosso lugar é alguém, porque a nossa sede não é de agora, a nossa fome não é de agora, o nosso medo não é de agora, mas a nossa sede, a nossa fome, o nosso medo encontram solução em Cristo Jesus. Nosso destino é certo, e então esse alguém é nossa capital. A nossa capital é alguém, Jesus Cristo. E quando nós falamos de capital, e eu disse a você que o termo capitalis vem daquilo que é relacionado à cabeça. É certo nos lembrarmos das palavras do apóstolo Paulo escrita aos Colossenses no capítulo 1. Eu quero ler contigo estes versículos. A carta de Paulo aos Colossenses no capítulo 1, e agora fica o desafio para você. Vamos ver quem está com o exame de vista em dia. Eu quero ler contigo esse texto. Ele diz assim: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou, nos arrancou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. O qual, esse Jesus Cristo, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele, Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, o capitalis. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras mais, agora, contudo, vos reconciliou. Tem gente, Paulo escreve aos gentios. Paulo é o apóstolo para os gentios. Tem gente que ainda não se convenceu disso e pensa: tenho que voltar a Jerusalém. Aquele tempo ele escrevia para os gentios, e entre esses gentios havia alguns judeus ainda proclamando e dizendo: se não for em Jerusalém, não está valendo. E ele diz: não é num lugar, é em alguém, é em Cristo. O cabeça, o principal, tudo é nele. Por isso que eu quis repetir contigo a expressão dessa canção. Aliás, eu vou proibir o Ismael de olhar os esboços da mensagem. Tu está olhando? Confessa. Acho que é a Vive, alguém está em conluio com ele, está entrando nos meus arquivos e mandando para ele. Não é possível. Por isso que eu quis repetir contigo essa expressão. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. Há pessoas procurando um lugar
um refúgio. O nosso lugar nos encontrou, irmão. Cristo nos encontrou, Ele veio ao nosso encontro, Ele veio ao nosso resgate. Ele é o nosso capitalis. E existem 3 aspectos ligados a essa ideia de uma capital, que devem se manifestar em nós, igreja, mostrando que Ele é a nossa capital. Primeiro, capital é lugar de governo e de decisões. Capital, a capital de um país, a capital de um estado, é o lugar onde está representado, figurado, sediado o governo. E dali partem as decisões, as escolhas. Se eu e você, como igreja, como cristãos, declaramos que Cristo é a nossa capital, o governo da nossa vida deve ser dele. O domínio, a soberania devem ser exercidas por ele. Nós abrimos mão de nós para que ele governe, para que as decisões sejam deles. E aí, de novo, o Ismael xeretando as minhas anotações. Isaías, no capítulo 6. O profeta Isaías tem uma visão. Mas antes de contar a visão, ele faz questão de registrar o versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Antes de falar da visão, ele registra o fato histórico. No ano que Uzias morreu, o rei Uzias, se você for ler o livro dos reis e o livro das crônicas de Israel, você vai ver a gangorra, irmão. É função senoide, assim, ó, aquele negócio. Um rei bom, que atenta à palavra e ao mandamento do Senhor. Daqui a pouco vem um, faz tudo errado, ímpio, iníquo. Uzias está aqui, na lista dos bons reis de Israel. Corrigiu muita coisa, pôs ordem administrativa, reedificou locais que estavam destruídos, governou olhando o pobre, o necessitado, ajudando o povo. Havia certa admiração e compreensível admiração no coração do profeta Isaías pelo rei Uzias. Porém, no final dos seus dias, Uzias comete um erro. Ele faz algo que ele não poderia fazer. Ele assume o lugar do sacerdote e resolve oferecer sacrifício a Deus. Isso atentava diretamente contra a santidade do Senhor. Uzias então é ferido de uma lepra e morre em consequência dessa doença. Nesse momento, Isaías olha para o trono e o trono terreno está vazio. No ano que morreu o rei Uzias, Isaías olha para o trono terreno está vazio. E ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O trono da terra pode estar vazio, mas o trono do céu está ocupado pelo Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é rei, ele governa, ele é Senhor. Só que ele está olhando para mim e para você e esperando que o nosso coração diga assim: Deus, tu és a minha capital, toma aqui os meus dias, toma aqui as decisões que eu preciso tomar, toma aqui as escolhas que eu preciso fazer, toma aqui, Senhor, aquilo que eu preciso decidir e me ajuda, governa, controla, domina, seja o rei. Os governos humanos, e isso vale para mim e para você, viu? Que às vezes a gente
quer usar algumas expressões que nos permitam, por conveniência, nos excluirmos de tal grupo. E quando eu digo os governos humanos, eu estou falando dos governos constituídos, mas também dos pequenos governos, que você, pai de família, governa a tua casa. Você, mulher, governa, administra a tua casa, os teus dias, os teus filhos. Você, empresário, patrão, governa e administra uma empresa, mas você, funcionário, governa e administra algo que está colocado sobre você, nas tuas mãos. O governo humano, as escolhas humanas, são tomadas por conveniência. Aquilo que me parece bom. São tomadas por pressão de grupos, por lobby, por interesses. O governo de Deus é tomado por onisciência, por soberania, por poder e por amor. Pelo amor que Ele é, assim Ele governa, assim Ele decide. Então cabe a mim e a você, querendo declarar como Pedro, para quem eu vou, o Senhor é a minha capital, o Senhor é o meu cabeça. Governa, decide, controla. Rendição diante dele. O pastor Daniel começou a falar conosco sobre fundamentos. Aliás, é o tema pelo qual nós vamos esse ano. Fundamentos, fundamentados a ter o controle, o governo nas mãos de Deus. Precisa ser fundamento para nós. Base. Ele é tudo. Segundo, capital aponta para unidade. Quando um Estado constituído para e olha, você já ouviu a notícia? Às vezes, normalmente no domingo de noite ou na segunda pela manhã, essa semana, todos os olhos e todas as atenções estarão voltadas para Brasília, porque vai ser uma semana de decisões, uma semana de discussões importantes, da assinatura de lei, da distribuição de recursos, de orçamento, e por aí vai. Todos os outros olham para ali com esse sentimento de unidade. O que acontece ali me afeta, porque nós somos um só. É um país só, irmão, Brasil. As decisões que vierem de lá vão afetar os cariocas, os paulistas, os gaúchos, os pernambucanos, os amazonenses, vão afetar todos. A capital aponta para esse sentido de unidade que há em uma nação. E quando eu falo de unidade, eu sempre me lembro de um texto que mexe muito comigo. É o texto que está registrado no capítulo 17 do Evangelho de João. Por que esse texto mexe comigo? Eu tive a oportunidade e o privilégio de ser criado num lar cristão. E, por isso, frequentar esse ambiente da igreja, da comunidade de fé, desde recém-nascido. E nesse hábito de estar nessa comunidade, aprendi algo. Havia entre nós algumas pecinhas-chave. Irmã Mara, irmã Maria de Abreu, irmã Lurdinha. Eram aquelas pecinhas-chave quando a gente tinha um desafio para a semana, para o mês, quando algo estava apertando no nosso coração, ou no coração da mamãe, do papai. Procurávamos essas pecinhas-chave e pedíamos: a senhora pode orar por nós? Ou mandávamos um bilhetinho, não tinha um WhatsApp, né? Ó, essa semana eu vou fazer uma prova, a senhora pode orar? Eram mulheres de oração. Glória a Deus que no meio da nossa comunidade, da comunidade de fé, há pessoas assim, referências.
Eram mulheres de oração. E havia muita alegria no coração em poder voltar depois e testemunhar, dizer: obrigado, irmã Lourdinha. Deus atendeu a oração. Passei na prova, consegui tal coisa, venci tal desafio. Não porque havia poder na irmã Lourdinha ou na irmã Maria de Abreu. Há poder na oração. Há poder no nome de Jesus. Mas eram mulheres que eram referências para nós. Porém, um dia, lendo o capítulo 17 de João, eu me atentei de uma coisa. Eu fico muito feliz que a irmã Maria de Abreu orou por mim, que a irmã Mara orou por mim. Mas Jesus orou por mim. O próprio Jesus parou um dia e orou por mim. Porque, se você for ler no capítulo 17 de João, há uma expressão em que ele diz que eu estou orando e pedindo por esses que estão aqui, mas eu também estou orando por todos que ainda vão ser alcançados por essa verdade. Opa, olha eu aí. Olha você aí, irmão. Jesus orando por você. Jesus orando por mim. Olha, se isso não mexe assim um pouquinho no seu coração, não sei, irmão. Acho que você precisa de um beliscão aí para ver se você está vivo ainda. Jesus orou por você. Ah, mas aí agora a gente tem que saber o motivo principal da oração. Qual foi o motivo principal da oração que Jesus fez por nós? Aí eu começo a ler o versículo 21. João 17, 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. E eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Jesus orou para que você e eu, para que nós, Igreja do Senhor, fôssemos um. Ele é a nossa capital e nele nós somos um. Temos unidade de essência. Temos unidade de propósito. Isso é antídoto contra as divisões. A unidade cristã é o oposto da divisão do mundo, que está caminhando para os conflitos, para a guerra. Está todo mundo tenso esses dias com a questão da Groenlândia. Enquanto esperávamos acabar a guerra da Ucrânia, vimos a guerra chegar no nosso quintal aqui pertinho. E sem querer ser depreciativo com a expressão quintal, só para dizer de algo que está perto. E agora, mais uma questão do mundo dividido. A unidade cristã é o oposto e é um sinal poderoso de Deus. A unidade cristã é compromisso com o amor, porque viver essa unidade envolve cumprir o mandamento de Jesus de amar o próximo, e mesmo com as diferenças. Irmão, isso que eu estou falando para você é muito sério. Esse ano vai ser um ano desafiador para a igreja. Isso não é profecia. Isso é constatação. É ano eleitoral. As últimas eleições, as duas últimas, foram verdadeiras vergonhas para a igreja. Eu não estou aqui falando de política. Eu estou aqui falando da verdade de Cristo. Nós nos dividimos. Nós nos rachamos. Nós nos permitimos ofensas por conta da política, por conta da ideologia, por conta da cor do partido, por conta da figura de A, de B ou de C. Isso não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é unidade em amor. Porque as nossas vidas não serão decididas politicamente.
Porque o futuro da igreja não é o futuro terreno do governo constituído democraticamente, ou seja, por um governo autoritário, independente. Ou você pensa que os cristãos que estão em governos autoritários estão com seu futuro submisso à decisão do ditador A, B, C ou D? A igreja do Senhor tem o seu futuro definido e decidido pela palavra do seu dono, e o seu dono é o Senhor Jesus Cristo. Que a Casa Viva em 2026 seja exemplo para os fiéis, de unidade. Mas o irmão A, B, C, X, Y, D disse que vai votar naquele outro partido que eu não gosto. É um direito dele, irmão, deixa ele. Você tem o seu direito de exercer o seu voto. E no mais, mantenha o seu coração unido a Ele em amor, porque o mesmo sangue de Jesus Cristo que foi derramado pela vida dele, foi derramado pela sua e de todos os outros, votando em qualquer número que ele decidir votar na urna. Viva em unidade, provando que o teu coração crê muito mais nas coisas que são de cima do que nas que são daqui. Viva em unidade e amor. Tenha compromisso com o amor, mesmo com as diferenças. Isso é testemunho ao mundo. Uma igreja unida, amorosa, ela reflete o amor de Deus e atrai pessoas para Cristo. Não sou eu que estou dizendo, não. Foi a oração de Jesus. Eles vão ver esse povo unido e vão ver o Pai. Pai, dá a eles unidade. Porque as pessoas vão olhar para a tua igreja unida, vinculada, amando, e aí vão crer. Sabe por que muitas das vezes a nossa pregação parece não fazer efeito nenhum? Porque falta unidade. Falta unidade. Nós estamos saindo de uma semana agora, onde a mídia está se aproveitando do episódio de racha nosso, da igreja, de lideranças cristãs. E eu não estou aqui afirmando ou dizendo que os erros, irmãos, devem ser acobertados. Muito pelo contrário. Que sejam expostos. Tudo vai vir à luz. Tudo vai vir à luz, irmão. Isso é uma verdade inevitável. Eu estava com meu velho pai essa semana lá em casa, conversando um pouquinho com ele, e ele me falando, Fagner, a Bíblia diz que é necessário que venha o escândalo. É inevitável que ele venha. Vai vir tudo à luz. Porém, a Bíblia também diz, ai daquele por quem ele vier. Mas está aí diante de nós. Você acha que isso revela a Deus para o mundo, irmão? A unidade em amor nele. Paulo escreve para os Colossenses, diz, nesse ambiente de unidade, não há grego, não tem judeu, não tem circuncisão, não tem bárbaro, cita, servo, livre. Cristo é tudo em todos. Ele é capital. Cristo é tudo em todos. E por fim, quando falamos de capital, falamos de representação, falamos de diplomacia. Se ele é a nossa capital, agora nós tratamos com o mundo, nós tratamos com a humanidade, devendo representar o que ele sintetiza. Devendo representar amor, acolhimento, compaixão, vida, alegria, paz, longanimidade, bondade, verdade, irmão. Somos representantes dele, porque a capital agora habita em nós. Devemos representar isso para que os homens vejam. Os homens costumam usar mapas para procurar um lugar. Mas como o nosso lugar nos encontrou, agora ele quer se fazer encontrado aos homens através de você. O evangelista João, iniciando o seu evangelho, traz uma expressão linda, dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai,
cheio de graça e de verdade. Agora, você que foi encontrado, que viu a sua glória, precisa ser representante e reflexo disso, da graça e da verdade do Senhor. Você precisa ser a representação daquilo que o cabeça é, que o capitalis é. Que o mundo possa ver essa representação em nós. Que a luz de Cristo resplandeça. Que o governo seja dele. Que a soberania seja dele. Que as decisões sejam dele. Que caminhemos em unidade. E que o mundo o veja em nós. Sabe por quê? Se nós temos uma capital, ou se temos a capital, o mundo tem nova esperança. Colossenses, capítulo 1, versículos 26 e 27. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Cristo em vós, esperança da glória. Se nós temos a capital, o mundo tem nova esperança. Se a igreja está em Cristo, há esperança para o mundo. Se a igreja está nas coisas deste mundo, se a igreja está na riqueza desse tempo, se a igreja está na beleza das canções, se a igreja está na eloquência das palavras, se a igreja está no carisma de uma figura humana, não há esperança. Mas se a igreja está na capital, se a igreja está em Cristo, há esperança para o mundo. Há uma esperança para uma mãe que não tem o que dar de comer para o seu filho amanhã. Porque a igreja vai se levantar como amparo. Há esperança para alguém que amanheceu nas drogas hoje. Porque a igreja vai se levantar como resgatadora. Há esperança para um casal que essa manhã discutiu e decidiu o divórcio. Porque a mensagem de amor que une corações vai chegar até eles. Há esperança para alguém que está preso agora num complexo penitenciário. Porque uma igreja vai romper as cadeias da prisão e anunciar o Cristo que liberta. Se a igreja está em Cristo, há esperança, porque Cristo em vós é a esperança da glória. Então, o meu convite para você é um neologismo. A Iá me disse que eu não podia falar isso, mas eu não estou nem aí para Iá. Capitalize. A Iá me disse que se eu falasse para você capitalizar, só podia significar junte dinheiro. Aliás, essa é a expressão na língua portuguesa, só significa isso mesmo, tá, irmão? Mas aqui no meu neologismo hoje, eu quero convidar você a capitalizar. Volte para a capital. Volte para Ele. Como assim volta, Fagner? Eu nunca me afastei não, estou aqui na igreja. Irmão, essa é a nossa decisão de todos os dias. Para quem eu vou, Senhor? Para quem eu vou? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Capitalize. Capitalize, deixa Ele governar os teus dias. Capitalize, deixa Ele orientar as tuas decisões. Capitalize, irmão, não racha esse ano não. Não abre mão do teu irmão por qualquer coisa, por futebol, por política, por cardápio.
Tem gente que briga só na hora de decidir o que comer na mesa. Não, irmão. Não. Capitaliza. Unidade, vínculo de amor. Nós vamos juntos. Capitaliza, irmão. Representa. Demonstra. Revela. Seja o diplomata de Jesus. Representante dele. Meu convite para você essa manhã é: capitalize.